Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulnic, da TV 247, TVT, etc, etc, DCM, Blog da Cidadania, outras redes de televisão independentes. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro, deve ser umas 8 horas, mais ou menos. Já estou aqui com o Globo, com a Folha, para mostrar para vocês a visão carioca do Brasil e do mundo e a visão paulista do Brasil e do mundo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou tomar a minha média com pão e manteiga. Vocês viram o julgamento de ontem no STF? Bom, ninguém vai passar o dia todo assistindo a repetição daquilo que nós já sabíamos. Marco Schneider, salve, salve. Aquele voto do Barroso, né? Um voto que já se sabia. Agora, eu achei que o Alexandre de Moraes ia votar contra a prisão de segunda instância, mas ele votou a favor. Eu acho que o placar final vai ser 7-4 contra a prisão de segunda instância. A favor da prisão de segunda instância. Do jeito que está indo esse julgamento. Porque é o seguinte, a prisão em segunda instância, Fabian Meyer, salve, salve, Tânia Isabel Andrzejewski. Thaís Isabel Andrzejewski, bom dia, Fabian Meyer. Júlio César Ribeiro, bom dia, feito para o Brasil. Olha, Júlio César, espero que não seja o Brasil. Você está sabendo o que está acontecendo no Chile? Vou fazer um pequeno resumo do que eu vi ontem à noite na televisão chilena. Leonardo, ele estava... Bom, daqui a pouco eu falo sobre o Chile. O STF, minha visão é a seguinte, tem 4 votos certos contra a prisão em segunda instância. Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello. 4. Também concordo, acho que o Lula não sai. E tem 4 votos garantidos a favor da prisão em segunda instância. Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso e Fux, certo? Empata 4-4. Quem sobra? Carmen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. Olha, é o seguinte, eu não quero incitação a nenhuma violência aqui, nem de esquerda nem de direita, nada de quebrar, nada de ir pra rua, tá legal? Aqui é um canal do diálogo, não é um canal de quebra-quebra, não é para incitar ninguém a quebrar nada. Por favor, respeitem a TV Soulnic, aqui é um canal do diálogo, não é um canal para incitar ódio para nenhum lado. Quem estiver citando ódio, eu esmago na hora. Acabou, não quero mais saber. Vamos dialogar, vamos conversar. Negócio de comparar Brasil com o Chile, não tem nada a ver. Bom, terminando então o papo do STF. Então sobram 3 votos. Carmen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. A Rosa vai ser a primeira a votar hoje.
Ela vota com a maioria. Então, já está 3-1. Ela deve votar e marcar o quarto gol. Da Lava Jato, a questão é essa. É Lava Jato versus Constituição, é versus Lula. Então a Rosa Weber vota pela maioria. Deve votar com a Lava Jato. A Carmen Lúcia, quando foi presidente, nunca colocou essa questão em votação. Então, o que se deduz daí? Que ela vai votar a favor da Lava Jato. Não é? Silene Godoy, Frederico Prado, Eduardo Bauer Machado. E sobra o Dias Toffoli. Dias Toffoli. Era a favor da prisão em segunda instância. Ele queria só que passasse para a terceira instância, STJ. Então, eu acho que ele vai votar contra a prisão em segunda instância e vai dar 7-4. É a impressão que eu tenho, mas acho que nem vai terminar o julgamento hoje, porque ontem foram 4 votos, hoje a sessão vai começar às 2 da tarde e tem 7 votos. Os votos são longos. Cada voto tem 1 hora. 2 mais 7 são 9, eles não ficam lá até as 9 da noite, é muita coisa. E se a votação não for concluída hoje, vai ficar para novembro. Ou seja, ela votaria contra a prisão em segunda instância. A minha impressão é essa, né? Não é que a minha opinião vai influir alguma coisa, né? Leonardo acha que vai ser, não é? 5-6 pelo fim da segunda instância. Tomara. Ô, Newton, tá chegando depois de mim hoje? Não, pô, tava no horário de café, agora tá 7 da manhã, só. Bom, acho que eu vou pegar a tua vaga aqui. Tô chegando antes. Bom dia. Olha aí, chegou o Newton agora, depois de mim, imagina. 5-0, né? 5-0. Foi pouco, tá bom? Tá vendo? Vai ser campeão da Libertadores e vai pro Mundial. Mas sabe por quê? E vai pegar a brasileira também. Sabe por quê? Porque o Flamengo tem 2 caras que marcam gol. Exato. Bruno Henrique e o Gabigol. Exatamente. E jogam como dupla, como era Pelé e Coutinho. Jogam bem. Os outros times têm um atacante. Você pega o Palmeiras, fica lá o Daverson. Mas o técnico... Que nem maluco lá, vamos pegar uma bola de cabeça. O Flamengo tá fazendo a coisa mais óbvia, que é a dupla de atacantes. Os caras entram tabelando, um chuta, outro marca, gol. Mas o técnico também é bom, o técnico deles é bom. Não, o técnico é bom porque justamente que qualquer técnico médio não escalaria Bruno Henrique e o Gabigol juntos. Não, os dois são centroavantes, não podem jogar juntos. Mas ele fala, ele joga. O cara tá usando o esquema que o Santos jogava nos anos 60. Eles são bons. Nos anos 60 era assim, tinha a dupla de área, um cara pela direita e um cara pela esquerda. Não tem segredo, né? Agora, os técnicos brasileiros não têm a menor visão de jogo, né? Você pega o Palmeiras, os caras gastaram uma grana imensa para contratar jogador, tudo volante. Quem marca gol no Palmeiras? Ninguém. Só tem volante, é Dudu, é Bruno Henrique. Não, o Dudu faz assistência, mas não tem ninguém para marcar ali. Pena. Mas o Flamengo merece. Claro. Vai para Libertadores. Vai não. Vai ganhar, você quer dizer, ele já tá na final. Vai ganhar. Flamengo 5-0 no Grêmio. Então.
Eu acho o seguinte, acho que não vai passar a prisão, não vai passar o que diz a Constituição. Por quê? O que está em jogo ali não é a Constituição, é Moro, é Lava Jato. Tem dois totens nesse julgamento. Por mais que os ministros digam que não, quem está sendo julgado é Moro versus Lula. Moro é Lava Jato. A Lava Jato, sem segunda instância, acaba. Por isso essa gritaria toda da Globo e tal. Porque a Globo fez a fama do Moro, fez a fama da Lava Jato. E o grande trunfo da Lava Jato é a segunda instância. É a forma da Lava Jato condenar rapidamente, mostrar serviço. No ICOD, por exemplo, quando estava preso. Os caras faziam isso, queriam mostrar serviço rápido. Prende tanto, tortura esse, tortura aquele e pronto. Então, se acabar a prisão em segunda instância, acaba a Lava Jato. Que virou um tótem. Agora tem o seguinte, Júlio César, Palmeiras foi campeão brasileiro do ano passado, mas esse ano não passa do segundo lugar. Se é que o Santos não vai ultrapassar o Palmeiras, pode ser também. Agora, se o STF não tem votos para cumprir o que diz a Constituição, também não tem votos para a suspeição do Moro. Então é o seguinte, é isso aí, o Bolsonaro levantou aquela taça, micou, né, o Palmeiras. Onde o cara se mete, ele estraga, né? Destrói. Os brasileiros elegeram esse cara, né? Agora, situação no Chile. Estava vendo televisão ontem à noite, TV chilena, com o resumo do dia. Ali, olá, Cristiano Fiorino, bom dia. Eu vi dois tipos de situação na rua. Uma, os carabineiros confraternizando com a população. Confraternizando. Uma cena incrível, um carabineiro dançando com a moça. Não sei qual era aquela música, acho que era cúmbia, não sei. Os dois ali, dançando no meio da população. Outras cenas, um carabineiro falando para a população, olha, nós estamos aqui para proteger vocês contra o vandalismo. Jogou uma bola. Carabineiros são os soldados, são as tropas, né? Os carabineiros. E a outra situação são os carabineiros enfrentando os saqueadores, continuam saques no Chile. E não são só grandes lojas saqueadas. Estão saqueando, por exemplo, foi saqueado um hotel em Astúrias, no Hotel Astúrias.
na cidade de Providência, que fica pertinho de Santiago. 50 pessoas invadiram o hotel, quebraram tudo, levaram o que puderam e se mandaram. Ninguém foi preso. Uma outra situação, saqueadores de supermercado lotaram a caminhonete com produtos, foram seguidos aí pela polícia, aí não eram carabineiros. A polícia seguiu os caras, parou a caminhonete e tirou os caras da caminhonete de forma violentíssima, assim como se trata bandidos perigosos, com muita violência. Mesma coisa, uma mulher que foi presa numa loja de cosméticos. Ela estava sozinha, porque a loja tinha sido arrombada, aí ela viu aquela loja arrombada e entrou para roubar cosméticos. O que aconteceu? Os carabineiros passaram ali, encontraram a mulher e levaram também de forma violenta, puxando pelo cabelo, 2 caras truculentos, puxando a mulher para baixo. Tá tendo saque em farmácia, em açougues. E muitas mortes. Até uma criança de 4 anos foi assassinada. E são pessoas que ficavam... E os carabineiros estão atirando em situações de pessoas que foram barricadas, por exemplo. Esse menino de 4 anos estava junto ali com o pai, né? O que tem o áudio do Queiroz em Leonardo? Eu não escutei o áudio do Queiroz. O que aconteceu aí com o Queiroz? As pessoas estão na rua. Sebastião Pinheira já acenou com algumas reformas, mas pelas entrevistas que eu escutei ontem... Oi, Leonardo, diga, o que foi o áudio do Queiroz no Globo? Na Globo, você quer dizer? Não sei desse áudio. O que tem nesse áudio? Diz aí. Aí eu continuo a narrar o que eu vi ontem à noite em Santiago. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. O Continho caía bem. Ele continua negociando cargos. Passou no G1 isso aí. Pois é. Vestiu uma camisa furada e um chinelão no gabinete do Flávio. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Falando nisso, já gravei alguns vídeos com as marchinhas, com minhas paródias, cada marchinha separada, porque foi uma sugestão do meu filho, para que vocês possam compartilhar um vídeo de cada vez, vídeos curtos, 2 minutos, 3 minutos, cada um tem uma paródia. Já gravei 5 ontem, então aí à disposição, por favor, compartilhem para ver se viraliza algum deles. Bem, então, Sebastião Pinheiro. Sebastião Pinheiro é um... Cadê? Olha, mensagens de ódio, Não, desculpe, não é o Leonardo. Ô Leonardo, pode voltar, eu apertei aqui no outro cara. Oh meu Deus. O Leonardo... É esse que eu quero apagar, que está dizendo para fechar o STF. Puxa vida. Alguém pode avisar o Leonardo que ele pode voltar? Não sei, eu apaguei sem querer o Leonardo. Puxa vida. Queria apagar um tal de Suedog que estava pregando aqui o fim do STF, fecha o STF. E acabei apagando o Leonardo. Será que alguém consegue se comunicar com o Leonardo e avisar que foi um engano? Puxa vida, desculpe, Leonardo.
Salomão Cavalcante, salve, salvo. Isso, Valéria, vê se você consegue avisar. Como é que eu retorno, Leonardo? Eu não sei. Olá, Antônio Oliveira. Bom, é o seguinte. Sebastião Pinheiro é presidente fraquíssimo, mas ele está aceitando dialogar. Ele já prometeu aumento, vários aumentos ele já prometeu, mas continuam os protestos. E as pessoas estão pedindo que se vai a Pinheira. Que se vai a Pinheira. Clica de novo no Leonardo. Cadê o Leonardo? Puxa vida. Leonardo. Volta, Leonardo. Voltar e exibir. Ah, voltar e exibir. Bem-vindo de volta, Leonardo. Agora aprendi. Obrigado, Júlio César. Então, Leonardo está de volta. Leonardo. Volta, Leonardo. Ah, bom, Leonardo, desculpa, tá? Eu fui apertar num tal de Suedog, que estava aqui falando para fechar o STF, e sem querer apertei você, desculpe. E as pessoas estão pedindo que o Pinheira vá embora. Ora, o Mari Fontenelle, o Pinheira está em meio do mandato. Então, para ele ir embora, eu não sei. Como é que fica? Primeiro, se ele vai querer renunciar. E segundo, continua em estado de emergência, continua o toque de recolher. Isso continua em estado de exceção, na verdade, né? Maria Paula Leal. E o que ele chama de estado de emergência é estado de exceção. Reinaldo Salles, tudo bem aí? Maria Paula Leal, Graça, não peguei teu sobrenome aí. Verônica Nicolau de Fortaleza, tudo bem? Esperando milagres. Então é o seguinte, é uma situação indefinida e muito delicada lá no Chile. Eu não concordo com essas conversas de que o Brasil é o Chile de amanhã. Não tem nada a ver a economia chilena, a cultura chilena, a história chilena com a história do Brasil. Aqui tem essa mania de copiar os outros, né? Quando Cuba fez a Revolução de 59, a esquerda brasileira entrou nessa. Ah, vamos fazer igual a Cuba. Cuba é um país com 9 milhões de habitantes. O Brasil era um país imenso, mas eles quiseram fazer como em Cuba. Agora tem o negócio do Chile, tem gente assim, achando maravilhoso, o professor Carlos Eduardo Araújo, achando maravilhoso o que está acontecendo no Chile, e até torcendo para acontecer no Brasil. Grandes sociólogos, o português, como é que ele chama, Boaventura, dizendo, isso vai ser o Brasil amanhã. Não tem nada que ver. Tem nada que ver. Primeiro porque no Chile está todo mundo contra o Pinheira. Está todo mundo contra o Pinheira. Aqui no Brasil tem gente a favor do Bolsonaro. A situação é totalmente diferente. Não se vê no Chile protestos a favor do Pinheira. Aqui não, aqui as pessoas defendem a tortura, defendem o Moro, defendem os filhos do Bolsonaro, vão para a rua. Então não tem nada que ver. As pessoas ficam sonhando, o Brasil todo vai sair na rua, vai derrubar o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um cara muito perigoso, ele é mais perigoso que o Pinheira ainda. E nessas horas, quando tem quebra-quebra, violência na rua, quem vai para a rua é o exército. E depois para sair? O exército vai para a rua e depois para eles saírem da rua? É isso que está no Chile. Vocês gostariam de ter que ir para casa às 8 da noite? É assim que está em Santiago. Em outras cidades, às 6 da tarde já começa o toque de recolher. Ontem foi a quinta noite com toque de recolher em Santiago. Vocês acham bom isso? É isso que vocês querem no Brasil? Eu não quero. Eu não quero.
Eu não quero e nem vai acontecer. Quer dizer, primeira coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. O futuro está lá na frente, né? O futuro está lá na frente. Então não tem nada que ver Chile com o Brasil, o que está acontecendo no Chile, vai acontecer no Brasil. Isso tudo é lenda urbana, como diz o Gilmar Mendes. Então o balanço do Chile é o seguinte: 18 mortos, inclusive uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos. Então não é um bom exemplo para o Brasil. Temos que o Bolsonaro ganhou nas urnas, tem que ser derrotado nas urnas, tem que ser derrotado ano que vem. Júlio César, isso aí eu falei logo no começo, que tem os carabineiros convivendo pacificamente com esses protestos pacíficos, dançando junto com a população e atacando com violência barricadas, saqueadores. Mas não acabaram os saques. Não acabaram os saques. E os saqueadores estão sendo reprimidos com muita violência. É um estado de exceção. Vocês querem estado de exceção no Brasil? Vocês imaginem estado de exceção com Bolsonaro mandando. Eles é que têm a caneta e o canhão na mão. Quem tem o canhão é o Bolsonaro, quem tem o canhão é o Pinheira. Por enquanto, ele está dialogando. O Pinheira aceitou o diálogo, mas parece que a população não quer dialogar, quer que o cara vá embora. Não sei como é que vai ficar. Ele vai renunciar, e se ele renunciar, quem fica? O vice dele? O exército? É o seguinte, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil. São países diferentes, são situações diferentes, são economias diferentes. Nem se compara, né? A economia chilena com a economia brasileira. Então são casos diferentes, né? Continua o estado de exceção no Chile, apesar dos protestos pacíficos, mas tem estado de exceção. Toque de recolher, às 8 da noite ninguém sai na rua. Sai na rua é preso, ou tem salvo-conduto. Essa é a situação. Se vocês quiserem se informar sobre o que está acontecendo no Chile, e na Bolívia também. A Bolívia está de emergência também. Aí, no caso, é direita contra esquerda. No Chile é esquerda contra direita. Na Bolívia é direita contra esquerda. Recomendo no Chile, canal 24 horas. Tem também o Mega Notícias que eu vi ontem. Eles fazem a cobertura nas ruas. Eles mostram o que está acontecendo, não ficam só analisando. Eles estão nas ruas mostrando o que está acontecendo. Então, assistam o canal 24. Bom, vamos aos jornais então. As notícias, é claro, de ontem. O Globo, goleada histórica. Olha aqui a foto do Globo. Tá vendo? O que vem no jornal é futebol. Quando eu cheguei ao Brasil, em 1958, o principal assunto era futebol. 60 anos depois, continua sendo futebol. Bom, aqui tem uma notícia que pode ser boa, que é boa para o Lula, né? O Ministério Público pede a anulação da condenação de Lula no caso do sítio. Vamos ver do que se trata. A própria Lava Jato pedindo a anulação do caso do sítio, cuja sentença foi copiada da sentença do Moro do triplex. Opinião do Globo, mensagens que a crise do Chile envia. Protestos violentos refletem um perigoso mal-estar social, apesar de avanços econômicos.
A América do Sul costuma viver em ciclos. Houve o das ditaduras militares. Vive-se agora o da bem-vinda redemocratização, em que se revezam governos à direita e à esquerda, com pedigree populista ou não. O importante é que os regimes garantam eleições minimamente livres, o que não acontece na Venezuela, segundo o Globo. Claro. A violência da crise chilena, bom, no momento o Chile cresce pouco mais de 3%, abaixo da meta do governo, que é de 5 ou 6%. Mas ainda assim encontra-se em situação bem melhor que o Brasil. Apesar disso, há severas desigualdades na sociedade chilena. O PIB per capita do Chile é de 25 mil dólares, contra 16 mil dólares no Brasil. A violência da chilena não deve servir para mais do mesmo, acirrar os conflitos entre direita e esquerda. A América Latina precisa deixar de ser prisioneira do pêndulo entre governantes que destroem as contas públicas em nome do combate à pobreza e os que fazem o necessário ajuste sem preocupações com o salvaguarda social. Mas é o seguinte, para acabar, para diminuir a desigualdade, é preciso tirar de alguém, tem que tirar dos mais ricos, não tem outro jeito. É isso que acontece nos países capitalistas, não é tese de esquerda taxar os mais ricos. Inclusive no Chile, os partidos de centro-direita estão pedindo isso. Estão pedindo impostos, aumentar impostos para mais ricos, estão pedindo diminuição dos salários políticos. Aqui é a situação da Bolívia, pois vive convulsão, dentro de claros indícios de manipulação eleitoral a benefício de Evo Morales. Evo Morales está há 14 anos no poder, é muito tempo. Ele assumiu ainda quando o Lula era presidente. Já tivemos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E lá continua o Evo Morales. E ele decretou estado de exceção também, porque está sendo atacado pelos manifestantes do Carlos Mesa, que perdeu a eleição. Nada será como antes na Bolívia. Esvaiu-se a confiança da sociedade, que entrou em convulsão diante dos claros indícios de manipulação. Não é que houve manipulação, não, mas é que a apuração foi interrompida. Agora, lá na Bolívia, ganha quem tiver mais de 40% e 10 pontos a mais do que o segundo colocado. Esse foi o caso do Evo Morales. Mas como a contagem foi interrompida e tinha duas contagens, uma por atas e outro por voto individual, ficou essa confusão. E não é uma confusão, é uma violência. Se não tivesse protestos violentos, o Evo Morales não teria decretado estado de exceção, também na Bolívia. Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, esse vale a pena ver. Daqui a pouco eu vou contar para vocês por que a Lava Jato está pedindo anulação do caso do sítio. Veríssimo escreve Medíocres, Luiz Fernando Veríssimo. Richard Nixon, certa vez, defendeu a mediocridade do seu governo, dizendo que os medíocres também precisavam ser representados. Certa a intenção de Nixon. Os medíocres formam a maior parte da população de qualquer país, e condená-los à irrelevância política ou a um governo de notáveis, de autocratas auto-ungidos ou de generais disfarçados seria uma maldade antidemocrática. O próprio Nixon foi um exemplo de mediocridade bem-sucedida, mas depois teve que renunciar, né? Ter menos de acordo com seu conceito de mediocridade e sucesso. Olha, eu não quero incitação a nada aqui, já avisei, por favor, tá? Aqui é um canal do diálogo, não quero incitação a nada aqui. No fim, teve que deixar o governo por excesso de mediocridade.
mas durante sua carreira foi uma inspiração para a categoria. Poucos medíocres chegaram tão longe. O Brasil talvez tenha a maior quantidade de políticos medíocres por metro quadrado do mundo. Estão concentrados nas duas casas do Congresso Nacional, mas seu poder se espalha pelos legislativos e executivos estaduais e pelo judiciário, e chega ao Planalto como uma espécie de apoteose da teoria do Nixon. Congressistas brasileiros cuidam das vidas e dos seus bolsos e têm pronta resposta para quem os acusa de medíocres. No Brasil, quem não é? Claro que há exceções. Bons políticos cuja excepcionalidade só realça a mediocridade da maioria. A escuridão em volta destaca o brilho, mas a escuridão não para de aumentar. No Brasil, a natureza colabora com o artista. Fornece paisagens espetaculares, poemas prontos, beleza por todos os lados. E, quando é preciso, também fornece metáforas, ironias conforme a ocasião. Ninguém descobriu até agora de onde vem o petróleo que está sujando as nossas praias. Existe representação maior e mais apropriada para a nossa situação do que uma sujeira cuja origem ninguém sabe? De onde vem esse negrume nas nossas almas? De que abismo? De que culpa nunca saudada? Estamos pagando pela nossa mediocridade, será isso? Nos atacam no que temos de mais bonito, as praias. A escuridão já chegou a Itapuã. O Nordeste está sendo tratado por esse governo como se fosse um outro país, e um país inimigo do Brasil, é impressionante. Ontem foram tropas do Exército limpar as praias da sujeira e expulsaram os voluntários que já estavam lá limpando, em vez de todos se ajudarem, todos limparem juntos para limpar mais rápido. O Exército expulsou os voluntários. Os voluntários queriam continuar trabalhando de graça, trabalhando para limpar as praias deles. Imaginem o turismo, imaginem quanto desemprego, quantos hotéis vão fechar, porque quem vai para a praia suja do exterior no próximo verão? O fim do ano está aí. Então vamos ver aqui por que o Ministério Público pede anulação de condenação de Lula. O Ministério Público Federal pediu ontem à noite que o Tribunal Regional da 4ª Região anule a condenação de Lula no processo do sítio Atibaia. Em parecer enviado ao tribunal, o procurador Maurício Gerum requer que seja declarada a nulidade do processo, a partir das alegações finais na primeira instância. O procurador embasou o parecer no entendimento da maioria dos ministros do STF de que réus delatados devem apresentar suas alegações finais após os réus delatores. O TRF4 vai julgar no dia 30 se adotará essa medida do STF. O relator da Lava Jato, no TRF4, João Pedro Gebran Neto, pautou para essa data a análise do entendimento do STF, e a mudança poderá anular a condenação de Lula. Então, o MPF pede a anulação da condenação. Isso não quer dizer que o TRF4 vai obedecer. O TRF4 vai julgar se é procedente ou não. No processo do sítio, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Contudo, durante a fase de alegações finais, réus delatores da Odebrecht apresentaram seus argumentos após os réus delatados. O STF considerou que em casos como esse, os réus delatados são prejudicados, já que não podem responder às interpretações dos acusados que fizeram colaboração premiada. Segundo os ministros que votaram a favor dessa tese, os delatores se somam à acusação
e tem interesse na condenação para justificar a eficiência de seus acordos. O desembargador disse que o tribunal se pronunciará no processo em razão do julgamento do STF sobre a ordem das alegações finais. Os ministros, por maioria, consideraram que réus delatores deveriam ser ouvidos antes dos réus delatados, nessa fase do processo. O entendimento levou à anulação do processo do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Então, o MPF está pedindo a anulação e o TRF4 vai julgar no próximo dia 30 essa questão. Parlamentares preparam destituição de Eduardo. Você vê como é que é. Um dia o Eduardo ganha a liderança, no outro dia está sob ameaça de expulsão até do partido. Bom, agora a destituição de Eduardo do Diretório de São Paulo. Em mais um episódio da disputa por poder no PSL, aliados do presidente do partido, Luciano Bivar, devem protocolar na Executiva Nacional um pedido de dissolução do Diretório Estadual em São Paulo. O órgão, comandado por Eduardo Bolsonaro, entrou na mira da ala bivarista após o filho do presidente ter manobrado para destituir o deputado delegado Valdir do cargo de líder na Câmara. Ao mesmo tempo, o grupo ligado a Eduardo tem procurado acabar com os diretórios municipais. Dezenas foram fechados desde o início da crise, envolvendo o partido e o governo federal. Encabeçado pelo senador Major Olímpio e pelo deputado federal Júnior Bozella, próximos a Bivar, o documento espera apenas pela assinatura da deputada Joyce Hasselmann para ser enviado à executiva. Bivar, filhos do Bolsonaro não têm condição de gerir PSL. Para presidente da sigla, notificação de prestação de contas é reconhecimento de que Eduardo e Flávio colocam o partido em situação grave. Isso é uma ambulância passando. Em resposta à notificação do presidente Jair Bolsonaro e de mais 20 parlamentares para prestar contas dos recursos gastos pelo PSL, o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, considerou que tal pedido demonstra uma confissão de que Eduardo e Flávio Bolsonaro não teriam condições de gerar os recursos dos diretórios de São Paulo e Rio. No documento obtido pelo Globo, Bivar escreveu que os notificantes confessam que não têm condições de administrar os seus respectivos órgãos, reconhecendo que colocaram a agremiação em situação grave. Bivar cita trecho da notificação elaborada pelos advogados de Bolsonaro, Admar Gonzaga e Karina Cufa, no qual diz que o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, não tem condições de ser administrado, pois tem sanção de suspensão do fundo partidário até o final de 2019. O que é mais estarrecedor nessa afirmação, continua esse trecho, continua a notificação, é que o notificante Eduardo Nantes Bolsonaro é justamente o presidente da comissão provisória, responsável pela estruturação do PSL no Estado, onde é auxiliado pelo notificante Luiz Felipe Orleans e Bragança, como primeiro secretário. Nesse mesmo documento, Bivar lembra que todos ingressaram no partido em 2018 para disputar as eleições e consagraram-se vencedores,
e desconsiderar, no mínimo estranho, que os notificantes venham agora levantar dúvidas sobre contas partidárias relativas a períodos que antecedem o ingresso do partido, o ingresso no partido. Quer dizer, eles querem saber o que acontecia antes do PSL. Não acontecia nada, porque não tinha grana. Na resposta, Bivar também questiona algumas procurações apresentadas por deputados que endossaram o documento. Ele ressalta que algumas delas estão com documentação precária. Bolsonaro e Flávio, que é senador, e mais 20 parlamentares pediram que Bivar abra as contas dos últimos 5 anos. O movimento atende a interesses do presidente e de aliados dispostos a deixar o PSL, acusar falta de transparência para sair sem prejuízo. Bom, o Bivar está sustentando essa queda de braço com o Bolsonaro, mas ele já sofreu aquela busca e apreensão da PF. Sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente. Ele tem um pé no laranjal também, assim como o Bolsonaro. Bernardo Melo Franco escreve: ameaças do submundo. Olha, Júlio César, você está repetindo o mesmo mantra. Só o povo nas ruas vai libertar Lula. Quem solta Lula ou não? O STF. A população pressionar o STF não adianta nada. Quem pressiona o STF é a Globo. Alguns ministros se deixam pressionar, e os casos aí estão claros, né? Barroso e Fux são 2 deles, não há dúvida que eles são flexíveis, né, em relação, pressionar pela Globo. Agora, povo na rua não pressiona a STF, na minha opinião. Sabe por quê? Os ministros não têm nada que ver com a população. Eles não são eleitos. Eles não devem satisfações à população. Segundo, eles não têm nenhuma contrapartida para obedecer à pressão da população. O que eles terão de contrapartida da população se eles obedecerem? Nada. Mas a contrapartida da Globo é muito valiosa para eles. A Globo é o maior meio de comunicação do Brasil. E para esses ministros é sempre bom manter boas relações com a maior emissora do Brasil. Uma, para não atacá-los, né? Porque quando o Globo resolve atacar alguém, é um canhão poderoso. E segundo, eles são vaidosos. Então, eles sempre contam com sair bem na foto, no Jornal Globo, na TV Globo, né? Então eu não vejo que seja por aí. Você tem todo o direito de ter a sua opinião, é claro. Já disse e repeti várias vezes. Eu não sou o dono da verdade. Os ideólogos, sim, são donos da verdade, né? Eles se baseiam no que é escrito nos livros. Aí, se o livro diz isso, então essa é a verdade. Eu não sou assim. Eu prefiro olhar as coisas realisticamente e baseado no bom senso. Não na questão ideológica. Não adianta nada o PT ir para a rua para pedir a liberdade do Lula, você entendeu? Que não é o Brasil todo que está pedindo. Se ainda fosse o Brasil todo, mas também não adiantaria, porque é justamente isso, o STF não obedece à população. Eu estou dizendo alguns ministros do STF. Não é essa a pressão que funciona sobre essa. O que funciona é a pressão da Globo. Né? E o jornal Globo eu li para vocês. Ontem mesmo estava dizendo que a segunda instância não vai passar. Eles, provavelmente o Fux e o Barroso, conversam com jornalistas do Globo. Então,
Evidentemente, Júlio César, você, todos os petistas têm todo o direito de fazerem suas manifestações, só que eu não acho que isso vai funcionar. Bernardo Melo Franco, há quanto tempo ele está fazendo isso, né? Ameaças do submundo, escreve Bernardo Melo Franco no Globo. O ministro Marco Aurélio Melo tocou no assunto ao seu estilo, com ironia. Ao iniciar o voto de ontem, ele mencionou os vídeos em que caminhoneiros bolsonaristas ameaçam invadir o STF. Aspas. Recebi no WhatsApp que se estaria reforçando a rampa aqui do Supremo, porque teríamos caminhão subindo. Disse ele com um sorriso no rosto. Em tom mais grave, outros ministros também reclamaram do bombardeio virtual dos últimos dias. É uma campanha orquestrada com métodos testados na disputa eleitoral de 2018. O decano Celso de Mello identificou nas novas ameaças à corte a atuação sinistra de delinquentes que vivem da atmosfera sombria e covarde do submundo digital. Acrescentou que esses grupos perseguem um estranho e perigoso projeto de poder, incompatível com o regime democrático. Há 3 décadas no Supremo, o ministro disse que o Brasil passa por um momento extremamente delicado, em que é assombrado por, aspas, espectros ameaçadores, surtos autoritários e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil. Não foi a primeira vez que ele alertou para a tentativa de intimidação do judiciário na, entre aspas, nova era. A nova onda de pressões tenta emparedar os ministros contrários à prisão de réus condenados em segunda instância. Isso não impediu que os favoráveis à regra atual também protestassem contra a agressividade dos ataques. Para Alexandre de Moraes, o STF tem sido alvo de um bombardeio que mistura ameaças, discursos de ódio e fake news. Ele reclamou de uma, entre aspas, pregação fundamentalista, que prevê o apocalipse antes de julgamentos importantes, aspas. De cada decisão judicial dependeria o sucesso ou a ruína da nação, disse Alexandre de Moraes. A ofensiva dos caminhoneiros contra o Supremo é liderada por Ramiro Cruz Júnior, que acusa o tribunal de tentar soltar bandidos no atacado. Ele ostenta proximidade com a família Bolsonaro e tentou se eleger deputado pelo PSL. Foi recebido pelo presidente em 17 de abril, segundo registros oficiais do Planalto. Então, Bernardo de Mello Franco não diz claramente, mas está insinuando que quem está manipulando os caminhoneiros é o Bolsonaro. Esses ataques, porque o que tem que ver caminhoneiro com o julgamento do STF? A outra greve foi por causa de aumento de combustível. Tudo bem, isso mexe com a vida deles. Mas o que mexe com a vida do caminhoneiro uma decisão do STF? Quem tem que resolver as questões jurídicas são juristas. Bem ou mal, eles estudaram a vida toda para isso. Eles foram escolhidos pelos presidentes. Esses ministros, por exemplo, Barroso. Quem escolheu Barroso? Quem escolheu Fux? Foi o governo do PT. Mas tem que entender o seguinte, como o Fachin também, né? Daí algumas pessoas dizem assim, não, mas esses ministros têm um passado de esquerda. A Rosa Weber tem um passado de esquerda, então ela vai votar a favor disso ou daquilo. Eu acho que quando o sujeito entra no STF, começa uma segunda vida dele. Não tem mais a vida anterior dele. É outra vida. Não tem mais. O Fachin defendia o MST.
E os votos dele no STF são todos punitivistas, são todos conservadores. Então, quando o cara entra no STF, muda a vida dele, é outra vida. Vamos ver a Folha. A Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, vamos ver os colunistas da Folha. Bolsonaro no Japão. Sabe Nagasaki e Hiroshima? Então, foi o Foro de São Paulo. Agora, olha aqui, a charge do Bennett. Agora, o Bolsonaro desfilando no Japão com a faixa presidencial é para identificar o cara como presidente. Ah, aquele é o presidente, está com a faixa. Ninguém anda com a faixa presidencial. Aquilo só se usa no dia da posse. Bolsonaro no instante, escreve o Irá Machado, colunista da Folha. Com indisfarçável ironia, Bolsonaro foi ontem às redes sociais e parabenizou essa Folha pela publicação de reportagem sobre a importância do macarrão instantâneo nas viagens do presidente. Essa matéria não é fake news, escreveu. Mais tarde, divulgou uma fotografia na qual aparece em pé, com um sorriso forçado no rosto, uma panela aberta na mão direita e uma embalagem de Nissin Lamen na outra. Ele mesmo jamais diria na esquerda. A sequência pode facilmente passar como apenas mais uma atuação pitoresca e inofensiva de Bolsonaro, mas, bem observada, revela alguns truques perigosos do presidente. De saída, o ataque velado à imprensa. Ao afirmar que a reportagem em questão não é fake news, o capitão reformado deixa implícita uma outra mensagem, a saber, que outros tantos conteúdos produzidos por esse jornal seriam mentirosos. Bolsonaro nunca procurou disfarçar sua ofensiva contra a mídia. Como todo populista de perfil autoritário, ele chega ao ponto de agir abertamente contra os veículos que possam fazer uma cobertura independente e crítica do seu governo. Se desta vez ele disfarçou a investida, foi porque viu a oportunidade de fustigar o jornal, ao mesmo tempo em que exibia seu jeitão humilde. Muitos leitores terão simpatia pelo homem que não gosta de peixe cru e, mesmo vestindo a faixa presidencial, prefere um simples miojo a banquetes suntuosos. Por trás dessa imagem, também há uma mensagem implícita, a saber, que Bolsonaro representa a nova política, avessa a salamaleques e despida das máscaras da hipocrisia. O irônico é que a foto sintetiza tudo o que há de nova política no presidente. Longe das câmeras, ele distribui verbas e cargos para seduzir aliados. Nomeia filhos para posições de destaque. Disputa poder dentro do partido. Acoberta laranjas. Esbanja o cartão corporativo. E, claro, se aproxima de caciques do MDB. Bolsonaro até tenta, mas a verdade é que sua nova política não dura mais que 3 minutos. O Supremo como carcereiro, escreve Bruno Bogossian. Ministros do STF costumam lamentar que o tribunal tenha se afastado aos poucos de seu papel de guardião da Constituição, para se tornar uma corte criminal. Ao analisar pela terceira vez em 10 anos os critérios da execução de prisão, o tribunal se arrisca a acumular também a função de carcereiro. As nuances do julgamento, que começou na semana passada e prossegue hoje, lançaram ao Supremo
a missão de definir quem deve ficar atrás das grades e quem tem o direito de ficar na rua. Em certos momentos, o debate sobre as leis ficou em segundo plano. Olá, Aldemir. Abraço para Serranos, sul de Minas. Tem alguém perturbando? Tem alguém incitando ao ódio aí? Quem é? Se tiver alguém, eu vou esmagar na hora, como se esmaga percevejos, piolhos, aranhas e outros insetos. Insetos aqui não são bem-vindos. O Detefon é esse dedo aqui, ó. Esse dedão aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o cara? Quem está perturbando aí? Roberto Góes, vai embora. Se o papo tá chato, para que você fica aqui? Eu não é. Vai embora, vai procurar um papo melhor, não é? Então pronto, esse já foi esmagado. As nuances do julgamento lançaram ao Supremo a missão de definir quem deve ficar atrás das grades e quem deve ficar na rua. Em certos momentos, o debate sobre as leis ficou em segundo plano. Aspas. Quando você prende alguém, não é por prazer, é porque você está protegendo pessoas e instituições. Disse Luiz Roberto Barroso, que defende a prisão após condenação em segunda instância. É mais bacana defender a liberdade que mandar prender. Mas eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio. Vejam só esse tipo de declaração. Está se fazendo um julgamento sobre a Constituição. A Constituição tem que ser obedecida. Ele fala que ele está protegendo a população de estupros. Isso é cinismo puro. O que tá em questão ali é a Lava Jato. Porque sem a segunda instância, a Lava Jato definha. O grande trunfo da Lava Jato é a segunda instância. É isso que esses ministros que defendem a prisão em segunda instância não têm coragem de dizer. Eles estão defendendo o Moro, estão defendendo a Lava Jato, e a Lava Jato sempre atuou ao arrepio da Constituição. Bom, meus caros amigos, estão chegando pessoas aqui na padaria e algumas pessoas que falam muito alto. Vamos ver a Folha Ilustrada, vai. Eu não sei, uma pessoa ao lado da outra precisa falar alto, não é para ser ouvida. Está aqui. Uma a 20 centímetros da outra e falam alto. Que fenômeno é esse, hein? Deixa eu ver quem está escrevendo aqui na última página. Contardo Caligares, esse é bom. Mas é muito comprido o artigo dele, né? Alguém imaginava que millennials e geração Z se apegariam a guias? Ah, isso aí não vou ler não. Deixa eu ver a Mônica Berger. Mônica Bergamo fala sobre o Paulo Guedes, isso é muito chato. Quando eu morrer de fome e frio, eu me aposento, Mercedes, graças ao Paulo Guedes. Paulo Guedes é muito chato, me recuso a ler notícias sobre o Paulo Guedes, vou pular, negócio de reforma da Previdência. O que mais aqui é? Realmente nada de interessante na Mônica Bergamo. Não é todo dia que a Mônica Bergamo tem furos, né? A doleira Nelma Kodama lançou o livro A Imperatriz da Lava Jato, com memórias relatadas ao jornalista Bruno Chiaroni.
O evento foi na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. E ela mandou montar uma cela de cadeia cenográfica. Essa Nelma Kodama é chegada a uma publicidade, né? Ela gosta de aparecer. Bom, meus queridos amigos, muito obrigado por assistir ao primeiro programa de hoje. Por favor, se inscrevam. Estamos chegando aos 8.000 inscritos. Por favor, compartilhem bastante para que possamos chegar aos 8.000 inscritos rapidamente. Quem quiser colaborar com a TV Sounic, a TV do Diálogo, o canal do Diálogo, está à disposição o projeto Catarse, com apenas R$10 mensais. A partir de R$10 mensais você se torna sócio, acionista da TV Sounic. Não vou distribuir ações para ninguém, mas vocês são meus patrocinadores, tá certo? Quem patrocina todas as TVs no YouTube são vocês. Quem quiser colaborar fora do Catarse tem o Superchat. Vocês podem colaborar na hora, aqui ao vivo, com a quantia que vocês quiserem. Bem, meus caros, muito obrigado a todos por assistirem. À tarde, às 2 horas da tarde, recomeça o julgamento da segunda instância no STF. Vamos ver no que vai dar. O meu palpite, espero que isso não aconteça, espero estar errado, mas o meu palpite é, se é que o julgamento será concluído hoje, também não acredito que será concluído hoje, porque são 7 votos. Cada um leva 1 hora, são 7 horas. Começar às 2, vai até às 9, não vai. Às 6 da tarde eles interrompem. Eles não conseguem segurar o julgamento por 7 horas. Eu acho que não vai terminar hoje, mas a minha previsão, o meu palpite é que será 7-4 pela prisão em segunda instância. Isso com base no que eu vi ontem, no julgamento de ontem. Que o que está em questão é o Moro, o que está em questão é a Lava Jato. E com tudo isso que a Vaza Jato já mostrou, o Moro continua forte para essas pessoas do STF, para a Globo. É difícil agora jogar o Moro no lixo, né? A Globo fez a fama do Moro, fez a fama da Lava Jato e agora a Globo está tentando segurar essa fama. E os 2 representantes, entre aspas, né, da Globo são claramente Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, os 2 Luizes. Para mim, essa votação vai terminar 7-4. Tomara que eu esteja errado, porque a Constituição tem que sair vencedora desse embate. A Constituição diz claramente, inciso 57º, artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sua sentença. Trânsito em julgado quer dizer o último recurso. O último recurso a última instância é o STF. Isso é o que diz a Constituição, está claramente escrito assim. Mas, em função da Lava Jato, a Constituição, nesse inciso, foi modificada. Agora, tem o seguinte também, decisão da Justiça não se discute, se cumpre, porque acima do STF não tem ninguém. Então, qualquer que seja a decisão do STF, eu pelo menos acato, porque não há uma instância superior. Eles decidem bem ou mal, mas é a decisão final. Eles são a última instância. A decisão do STF não se discute. Não se discute não, claro que a gente pode discutir à vontade, mas temos que cumprir, porque é a última instância. E se o STF julga errado umas questões, julga certo outras, ruim com o STF, pior sem o STF. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Ruim com o STF, pior sem o STF. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau.
esse bolão é difícil de defender.